No entardecer dourado das colinas da Galileia, o murmúrio de multidões seguia Jesus. O mestre, com um semblante sereno, caminhava pelo poeirento caminho em direção a Cafarnaum. Seus olhos refletiam compaixão e um peso invisível, como se carregasse as dores de todos que o seguiam. Entre os que o acompanhavam estavam pescadores humildes, mães segurando seus filhos doentes e homens sedentos por esperança. Ao chegar perto da cidade, Jesus foi abordado por um centurião romano, um homem de porte firme, mas com olhos que transbordavam preocupação. Ele caiu de joelhos diante de Jesus, um gesto chocante vindo de um oficial do exército opressor. "Senhor", disse ele com a voz trêmula, "meu servo está em casa, paralisado, sofrendo terrivelmente." A multidão murmurou, surpresa pela ousadia do centurião e pela humildade que demonstrava. Jesus olhou para ele com uma ternura que atravessava todas as barreiras de ódio e preconceito. "Eu irei curá-lo", disse com simplicidade. Mas o centurião levantou a mão, interrompendo o mestre. "Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e meu servo será curado, pois também sou homem sob autoridade e digo a um soldado, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem." Jesus ficou admirado. Ele virou-se para a multidão e declarou com firmeza, "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os rostos ao redor expressavam espanto e reflexão. Ações simples, mas cheias de significado, desafiavam preconceitos arraigados e expandiam o entendimento do reino de Deus. Pouco depois, mensageiros do centurião vieram correndo, trazendo a notícia de que o servo já estava curado. A alegria e a gratidão se espalharam como fogo entre os presentes. O centurião, com lágrimas nos olhos, inclinou a cabeça em silêncio, enquanto Jesus continuava seu caminho, silencioso, mas consciente do impacto de cada ato. Nessa curta interação, Jesus não apenas curou um corpo, ele restaurou esperança, quebrou barreiras culturais e mostrou que a fé não é limitada por etnia ou posição social. O cenário, com suas tensões políticas e religiosas, tornava cada gesto de Jesus um ato de coragem. Sua missão não era apenas salvar, mas ensinar que o amor e a graça ultrapassam todas as fronteiras. Enquanto as últimas luzes do dia desapareciam no horizonte, a multidão seguia Jesus com novos olhos. Cada um carregava em si uma centelha de fé renovada, inspirada por aquele que caminhava com eles, mas cuja missão transcendia o tempo e o espaço. Na manhã seguinte, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia rumo a um local mais isolado. No entanto, a multidão os seguiu, movida por uma sede insaciável de cura e sabedoria. Quando desembarcaram, uma multidão ainda maior os aguardava. Jesus, movido por profunda compaixão, passou o dia ensinando sobre o reino de Deus e curando os enfermos. Ao cair da tarde, seus discípulos se aproximaram e sugeriram que Jesus despedisse a multidão para que fossem buscar alimento nas vilas vizinhas. Mas Jesus, olhando para os milhares à sua frente, respondeu: "Vocês devem dar-lhes algo para comer." Os discípulos ficaram perplexos, pois tudo o que tinham eram 5 pães e 2 peixes, um lanche trazido por um jovem. Jesus pediu que trouxessem o pouco que tinham. Ele ergueu os olhos ao céu, deu graças e começou a repartir os pães e peixes entre os discípulos. Milagrosamente, o alimento não se esgotava. Todos comeram e se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Mais uma vez, Jesus demonstrou que o poder de Deus não apenas supre necessidades físicas, mas também revela a abundância de seu amor. Depois desse grande sinal, Jesus retirou-se para um local solitário para orar, enquanto os discípulos atravessavam novamente o mar em um barco. Durante a noite, uma tempestade feroz se abateu sobre eles.
As ondas agitadas ameaçavam virar a embarcação, e o medo tomou conta de todos. De repente, avistaram Jesus caminhando sobre as águas. Seus corações se encheram de terror, pensando ser um fantasma. Mas Jesus, com a voz firme e cheia de paz, disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, ainda com o coração acelerado, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus acenou, e Pedro, cheio de fé, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Contudo, ao sentir a força do vento, ele duvidou e começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou Pedro. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" disse Jesus enquanto o ajudava a subir de volta ao barco. Quando entraram, o vento cessou, e todos no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Na manhã seguinte, ao amanhecer, o sol dourava as águas tranquilas da Galileia. A multidão que esperava na margem crescia. Muitos vieram em busca de mais sinais, enquanto outros buscavam palavras que lhes dessem sentido às dores do cotidiano. Jesus, mais uma vez, saiu para encontrá-los, ensinando sobre o verdadeiro alimento que satisfaz. "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." Essas palavras tocaram alguns profundamente, mas também provocaram dúvidas e resistência em outros. Jesus sabia que nem todos aceitariam sua mensagem, mas permaneceu firme, mostrando que sua missão era plantar sementes de verdade e amor, independentemente do terreno em que caíssem. A cada dia, sua jornada revelava mais sobre o reino de Deus e desafiava todos a seguirem um caminho de fé e entrega total. Dias depois, enquanto caminhava por uma vila próxima, Jesus encontrou um grupo de fariseus e mestres da lei que o confrontaram com perguntas traiçoeiras. Queriam testar sua sabedoria e encontrar motivos para acusá-lo. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram no meio da multidão. "Mestre", disseram, "esta mulher foi pega em flagrante. Na lei de Moisés está ordenado que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes?" Jesus, com calma impressionante, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. A multidão ficou em silêncio, esperando sua resposta. Quando os acusadores insistiram, ele levantou o olhar e disse: "Aquele que de entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela." Essas palavras ressoaram como trovão no coração de cada um. Um a um, os homens largaram suas pedras e se afastaram, começando pelos mais velhos. Quando todos se foram, Jesus se levantou e olhou para a mulher. "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" Ela respondeu: "Ninguém, Senhor." E Jesus disse: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Nesse ato, ele não apenas salvou uma vida, mas mostrou ao mundo a graça que transcende a condenação. Pouco depois, em um vilarejo vizinho, Jesus encontrou Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Elas estavam devastadas pela morte do irmão, que já estava sepultado havia 4 dias. Marta foi ao encontro de Jesus e disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires." Jesus respondeu: "Teu irmão ressuscitará." Ela replicou: "Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia." Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá." Crês isto? Marta afirmou sua fé, e juntos foram ao túmulo. Ao chegar, Jesus ordenou que a pedra fosse removida, apesar das dúvidas de alguns. Ele ergueu os olhos e orou: "Pai, agradeço-te porque me ouviste. Sempre me ouves, mas digo isto para que creiam que tu me enviaste." Com uma voz poderosa, Jesus clamou: "Lázaro, vem para fora."
Para o espanto de todos, o homem que estava morto saiu, ainda envolto em faixas. Esse milagre reforçou a esperança em muitos, mas também intensificou a hostilidade dos líderes religiosos, que começaram a planejar ativamente a morte de Jesus. Ao longo de sua jornada, Jesus sabia que sua missão culminaria no maior sacrifício. Em um jantar com seus discípulos, ele partiu o pão e distribuiu o vinho, dizendo: "Este é o meu corpo dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Poucos dias depois, foi traído, julgado injustamente e crucificado. Mas mesmo em sua morte, ele declarou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado, cumprindo sua promessa e vencendo a morte. Ele apareceu a seus discípulos, dando-lhes a missão de espalhar sua mensagem de amor e redenção por todo o mundo. Sua vida e ressurreição continuam a transformar vidas, oferecendo esperança e salvação a todos os que creem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.